Olá, estamos aqui para mais um maravilhoso trabalho enviado pelo professor Flávio. Neste, vamos falar sobre avanços científicos e tecnológicos. Para entendermos a importância das grandes invenções científicas da Idade Moderna e, em especial, dos séculos 17 a 19, incluindo as principais invenções do século 18, é necessário que saibamos como os historiadores do pensamento científico definem a chamada ciência moderna e o motivo pelo qual tal ciência se associou intimamente com a instrumentalização técnica. A ciência moderna tem como essência a observação e descrição dos fenômenos naturais e, como fim, a manipulação e transformação da natureza por meio da tecnologia. Em meados do século XVIII, surgem na Inglaterra as primeiras fábricas modernas, com máquinas movidas pela energia do vapor. Foi esta a energia motriz utilizada nas plantas de produção da Revolução Industrial. As mudanças provocadas pela industrialização no modo de os seres humanos viverem, se relacionarem e de produzirem mercadorias foram tão profundas que esse período ficou conhecido como Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um evento ainda em curso. A tecnologia da produção não para de avançar, tornando a fabricação de bens de consumo uma tarefa cada vez mais mecânica e menos humana. A mudança radical que ocorreu na Inglaterra entre 1780 e 1840 trouxe a produção mecanizada. Os equipamentos movidos pela força da máquina a vapor, inventada por James Watt em 1760, substituíram o trabalho humano em atividades repetitivas ou que exigiam o uso da força humana ou pela tração de animais. Nascia ali a produção em série e a organização da força de trabalho na planta de produção, com longas jornadas definidas e funções especializadas. Deixando um pouco de lado a Revolução Industrial, vamos falar sobre as máquinas térmicas, um dos grandes marcos deixados por ela. As máquinas térmicas são dispositivos capazes de converter a energia térmica em energia mecânica, sendo utilizados principalmente como meios de transporte e nas indústrias. Podemos citar como exemplo os veículos automotores, a máquina a vapor e a turbina a vapor. É impossível imaginar nossa vida sem esses dispositivos, que a cada dia estão mais aprimorados. O primeiro dispositivo que utilizava esse mesmo princípio de funcionamento foi a máquina de Erin, no século I d.C. Em 1698, Thomas Savery criou a primeira máquina com utilidade prática, que era usada para retirar água das minas. Posteriormente, por volta de 1712, essa máquina de Savery foi aperfeiçoada por Thomas Newcomen e passou a ser utilizada também para elevar cargas. No entanto, as máquinas térmicas obtiveram destaque de fato apenas no século XVIII, quando James Watt, em 1763, criou uma máquina que possuía maior eficiência dos que eram até então conhecidas. Assim, elas passaram a ser utilizadas na indústria e em larga escala, o que foi de enorme contribuição para a Revolução Industrial. Foi em 1804 que as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para a locomoção. A locomotiva a vapor, construída por Richard Trevithick, era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km por hora, velocidade bem menor do que a que estamos acostumados atualmente. Depois da locomotiva vieram os carros. O primeiro foi produzido em 1885 pelo engenheiro alemão Karl Benz e possuía motor a gasolina. Esse foi o podcast sobre avanços científicos e tecnológicos do século XVII, XVIII e XIX, máquinas térmicas e meios de produção. Eu me chamo Denis Felipe Pires. Obrigado por ouvir e até a próxima.